Meus irmãos, mais uma quinta-feira que estamos tratando das coisas de Deus, buscando conhecimento e evolução, se dedicando, dentro da doutrina, porque é isso que Jesus espera de nós, é isso que a espiritualidade espera de nós, que nós não vamos ser santos, mas precisamos sair daqui o melhor que a gente conseguir. E é o estudo, é falar em Deus, é divulgar doutrinas, que faz com que a gente vá evoluindo, vamos todos nós crescendo em grupo. Então vamos ficar juntos aí nos próximos 60 minutos, fazendo aquilo que Kardec pediu, levar o Espiritismo o mais distante possível, abarcar o maior número de pessoas. Aqueles irmãos que estiverem chegando aí no primeiro dia, nos acompanhando, prepare um copo d'água, uma jarrinha d'água, que vai ser magnetizada no decorrer da live e se tornará aí um remédio para toda a família. Pedimos então aí a permissão para adentrar na casa de vocês e que Deus nos ilumine e tenhamos aí um bom momento discutindo então ainda a obra Caminho, Verdade e Vida. Bem, uma boa noite a todos os irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa live, essa bênção que nós temos todas as quintas-feiras aí, de poder nos conectarmos profundamente com o Evangelho de Jesus, através da sabedoria grande do nosso mentor aqui, o Emmanuel. E nós estávamos conversando aqui, eu e o Ayrton aqui há pouco tempo, antes de iniciar, a importância de estar sempre conectado, não só no dia de live, no dia de trabalho da casa, mas a gente tem no nosso dia a dia, porque nós somos espíritas hoje, amanhã e sempre, e essa conexão faz nos vibrar melhor, poder receber intuições melhores, isso é muito importante, e esse trabalho de quinta-feira, através do Emmanuel aqui, é glorioso, que sempre traz apontamentos maravilhosos para a nossa semana, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, então é muito bom fazer parte disso, participar com os irmãos aí todas as quintas-feiras. Então sejam todos bem-vindos, temos mais uma noite aí muito agradável, de muito conhecimento, e muitas energias boas nos nossos lares aí. Então é isso, meus irmãos, vamos para nós iniciarmos nossos trabalhos, aí vamos fazer a nossa prece inicial, vamos pedir para o Ivan aí fazer uma prece para nós. Então, irmãos, aproveitando esse momento bendito, permissão de Deus por estarmos aqui com saúde, reunidos entre corações, buscando mesmo os mesmos fins, de conhecimento, de tentar aplicar no nosso dia a dia, vamos rogar ao Pai, ao Mestre Jesus, que nos auxilie nessa noite, profundamente, facilitando a compreensão de tudo aquilo que nós vamos conversar, e que esses bons espíritos também possam nos intuir para trazer as palavras certas, para que o assunto seja de fácil entendimento, que flua, que todos nós consigamos assimilar e principalmente levar para nossas vidas um pouquinho, que seja a cada vez. E que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos lá, e estamos na lição 91, tem por o título Campo de Sangue. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, Campo de Sangue. Mateus, capítulo 27, versículo 8. Desorientado em vista das terríveis consequências de sua irreflexão, Judas procurou os sacerdotes e restituiu-lhes as 30 moedas, atirando-as a esmo no recinto do templo. Os mentores do judaísmo concluíram, então, que o dinheiro constituía preço de sangue, e, buscando desfazer-se rapidamente de sua posse, adquiriram um campo destinado ao sepulcro dos estrangeiros, denominado desde então Campo de Sangue. Profunda a expressão simbólica dessa recordação, e com a sua luz cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas, permutando o mestre inconscientemente, por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. Quando podem examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, procuram desesperados os comparsas de suas ilusões, tentando devolver-lhes quanto lhes coube nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. Todavia, com esses frutos amargos,
apenas conseguem adquirir o campo de sangue das expiações dolorosas e ásperas, para sepulcro dos cadáveres de seus pesadelos delituosos, estranhos ao ideal divino da perfeição em Jesus Cristo. Irmão em humanidade, que ainda não pudeste sair do campo milenário das reencarnações, em luta por enterrar os pretéritos crimes que não se coadunam com a lei eterna, não troques o Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérrimas, porque, do contrário, continuarás circunscrito à região escura da carne sangrenta. Esse aqui é mais um capítulo que trata aí da crucificação de Jesus. Então, Mateus também faz as suas narrativas ali. Então, quem tiver a possibilidade, que vá ler esse capítulo, que ele é bastante interessante, assim como todos os outros. Este campo de sangue, hoje eu até fui à procura e vi um vídeo. Este local está lá em Jerusalém, completamente abandonado, porque ninguém quer morar ali. E a cidade é em torno dele. Ainda hoje? Ainda hoje. E lá está enterrado Anás, que foi o primeiro a interrogar Jesus, que ele era genro do Caifás. Então Anás pega Jesus, faz aquela entrevista toda, procurando um jeito de condenar, e manda ele para o seu sogro Caifás. Então Anás está enterrado ali, era suntuoso o sepulcro dele, hoje está tomado por cabras. Cabras e camelos vivem ali. E Caifás foi enterrado fora dali também, hoje em dia está no completo abandono, conhecido apenas por ser um grande corrupto. Porque isso foi a Roma, né, os romanos tomaram conta, tiraram todos os sumos sacerdotes e colocaram esses que eram ligados a eles. Sim. Então entraram lá para destruir o povo, porque Roma viu que os sacerdotes tinham poder, então o que Roma fez? Tirou os sacerdotes que funcionavam a bem de Deus, de Jesus, e colocou esses corruptos lá, onde hoje eles são conhecidos apenas por isso, por terem sido corruptos e terem trabalhado covardemente contra Jesus, mas é uma região ali, inclusive, foi onde Judas se enforcou. Mas não há registro de que ele esteja enterrado ali. Ninguém sabe onde foi enterrado Judas, mas foi neste campo, então, que Judas, depois do arrependimento, foi lá e se enforcou. Então, e tem várias mais informações, quem quiser, procure na internet, lá no YouTube, é só digitar Campo Santo, vai ter informações. O lugar é enorme, mas completamente deserto, habitado por cabras, que aqueles túmulos foram fechados com grades, então virou um curral das cabras ali, os camelos no entorno, e ninguém se alvoroça a construir ali, porque ninguém quer saber. É uma maldição. Já era ruim, ficou pior, ficou amaldiçoado. E ali tem uma igreja acima, onde muitos dos mortos que não tinham ninguém por eles, não podia ser enterrado, eles apenas eram empurrados ali para aquela, tipo uma vala grande, então empurravam tudo para ali, e tinha gente que, como não tinha ninguém por eles, pedia para ser enterrado ali. Isso, foi por isso que eles adquiriram até, sim, dizendo, né, essa justificativa que era para enterrar os estrangeiros. Né? Então a gente fica a imaginar o tipo de energia que tem este lugar passado já esses 2000 anos. Então é um lugar que, com certeza, as energias ali são terríveis. E agora, nos concentrando aqui, o que Emmanuel nos traz para nós hoje? Porque nós somos esse Judas. Nós somos o Judas hoje. Judas entregou Jesus, mas numa condição em que ele esperava que Jesus não ia ser condenado. Ele entregou Jesus apenas porque ele entendia que Jesus, sendo provocado, ele ia tomar uma providência, ia tomar conta de tudo, ia correr todo o pessoal de lá
e o cristianismo então se apoderaria e tomaria conta de tudo, porque ele acreditava que o poder de Jesus era governar a terra. Então, foi por isso que ele traiu Jesus. Ele traiu, vamos dizer, num bom sentido, porque ele achava que Jesus, sendo provocado, iria usar todo o poder dele para que tomasse conta de tudo. E nós não. Nós somos os Judas de hoje. Nós que frequentamos os templos, seja o templo que for, espírita, evangélico, católico, umbandista, seja o templo que for, nós hoje estamos comprando esse Campo Santo. Estamos nos habilitando a vivermos esse Campo Santo, porque nós trocamos Jesus por qualquer festinha, por qualquer frio, por qualquer chuva, por qualquer vento, por qualquer dor num fio de cabelo, por qualquer dor atrás da orelha, nós trocamos o Jesus por aquelas coisas da terra, por prazeres fúteis, né? Agradáveis à carne, mas que em nada tem a ver com o nosso espírito. Então, por muito menos que 30 moedas de prata, que era uma fortuna aquele dinheiro, era um absurdo de dinheiro na época, e hoje nós vendemos Jesus por qualquer centavo. Nós viramos as costas para Jesus, como nos diz aqui. E aí depois, arrependidos, nós queremos devolver, então, tudo aquilo a que nos foi prazeroso. Aí, nesse sentido, o que ele quer dizer com isso? Que quando nós precisamos de Deus, aí nós vamos às igrejas, vamos pedir oração para os irmãos, vamos se reunir para orar por nós, porque nós estamos ruins conosco mesmo. Nós percebemos a falta que Jesus nos faz, aí nós, na doença, nós corremos rapidamente. Isso em todos os credos. Quando nós estamos mal, nós acorremos a Deus. E queremos ainda o primeiro lugar na fila, porque nós somos frequentadores do templo, seja lá a casa que for. E nós temos que botar a mão na nossa consciência que nós fazemos isso. E não podemos nos esconder e nós deixarmos de falar. O que o texto nos remete é exatamente a isto. Que nós queremos as coisas de Deus, as coisas que Jesus nos prometeu, agindo materialmente. Só corremos com louvor e crença quando a água nos bate no pescoço. Aí nós não conseguindo nadar, nós recorremos a todos os nossos companheiros de credo, pedindo orações, pedindo preces, pedindo isso, pedindo aquilo, porque eu estou no mau momento. Mas claro que tem que estar no mau momento, pois nós estamos aqui trilhando o dia inteiro com o nosso campo de sangue, vendendo Jesus por qualquer moeda. E como é que nós vamos ter uma proteção? Como é que nós vamos nos desenvolver? Como é que nós vamos evoluir querendo viver Jesus apenas naqueles dias que são determinados a presença nossa em qualquer tempo? Ou é sábado na missa, domingo na missa, ou no dia que eu tenho que ir na Umbanda, no dia que eu tenho que ir na Assembleia de Deus, quarta, quinta e sexta, sei lá que dia é, ou no dia que eu tenho trabalho na Casa Espírita. Eu não posso ser um trabalhador de Jesus apenas 2 horas por semana e querer depois não ter que passar por o meu campo de sangue. Porque não é isso que Jesus quer de nós. Ele quer o nosso crescimento, a nossa entrega. Como se diz, ninguém é obrigado a nada. Mas quando a gente assume um compromisso, a gente assume um compromisso. E aí nós estamos nessa aí, nós somos os Judas de hoje. É só nós analisarmos a nossa caminhada, analisarmos como é que a gente se movimenta em toda esta materialidade, nós vamos perceber que só nos lembramos da Santa Bárbara no dia que está chovendo. E aí ainda com a arrogância de achar
que temos que ser atendidos a tempo e hora. Aí vamos reunir o grupo, fazer uma prece por mim, porque eu estou mal, estou distante de Deus, eu vendi Jesus por toda e qualquer festinha, por toda e qualquer dorzinha que eu senti, onde nós sabemos que isso tudo são provas que nós estamos passando. Todo aquele que se predispor a trabalhar para Jesus, não importa o credo, se predispôs a trabalhar para Jesus, ele vai ser tentado de várias formas a não cumprir o trabalho dele. É isso que a treva faz. E faz maravilhosamente o trabalho dela, sem muito esforço. Eles não precisam de esforço nenhum. Porque, como se diz, a gente já compreende que o obsessor nosso é nós mesmos. Porque nós nos vendemos por muito menos do que 30 moedas de ouro. E aí, quando a coisa aperta, quando a gente percebe o erro, percebe a falta que está fazendo, essa venda que nós fizemos, por tão pouco, a exemplo de Judas, nós queremos devolver aos irmãos que nos desencaminharam com a responsabilidade que nós devemos de ter de não cair nisso. Aí nós queremos, então, devolver o dinheiro e nos voltarmos, então, para o lado do bem, para o lado reto da vida, como se nada tivesse acontecido. Como se que Jesus, Deus e a espiritualidade tivessem que, no mesmo momento em que eu retorno, eu ter de pronto tudo aquilo que eu devia ter trabalhado para construir. E aí como é que fica? Aí a igreja não presta, o templo não presta, o terreiro de Umbanda não presta porque não me satisfez, não fez nada por mim, eu precisei e demorei a ser atendido. Mas claro que vai demorar a ser atendido. É merecimento. Toda a nossa vida é merecimento. Que estofo eu tenho, como se diz, né? Que crédito eu tenho para no momento de dor eu querer ser curado. Se no momento da alegria eu vendi Jesus por um churrasquinho, por um rodeio, por um baile de CTG, por um baile na sociedade do clube, por uma festa de aniversário. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que abandonar tudo isso. Claro que não. Nós temos que viver equilíbrio, né? O equilíbrio. Nós temos que viver a humanidade no nosso tempo. Tem todas essas festas? Tem. Mas eu tenho que me organizar. A festa é às 9. Não, mas dá tempo de eu cumprir o meu dever para com Jesus. Depois eu vou na festa. Agora vai ter um momento que não vai dar. É compreensível. Mas eu não posso toda vez vender Jesus por qualquer coisinha. Por qualquer dor, por qualquer intempérie que aconteça. Eu não vou hoje. Vou a semana que vem. E não. Nós não podemos estar comprando o campo de sangue. Nós temos que viver Jesus todos os dias. Aí nós ficamos reencarnando. Se nós estamos ainda reencarnando, é porque nós não somos coisa boa. Nós somos árvores más. E árvore boa dá bom fruto. Então, se eu estou reencarnando, sei lá quantos milhões de anos, neste segundo planeta da escala, eu tenho que ter a consciência dentro de mim de que eu sou uma árvore má ainda. Eu não estou dando bons frutos. O dia que eu der bons frutos, eu não venderei Jesus por milhões nenhum. Primeiro, a espiritualidade. Primeiro, o meu lado espiritual precisa estar bem. Porque o meu espírito estando ruim, estando aprisionado, estando começando a adoecer, não leva tempo para isso se projetar no meu corpo.
Quando nós temos uma dor, meus irmãos, é porque o nosso espírito não aguenta mais. Eu não adquiri uma dor. Eu levantei de manhã, de tarde, não. Isso é um trabalho que nós vamos cultivando dentro de nós. Por não fazermos cuidar do nosso espírito, ele se manifesta no corpo físico. É simples assim. A doença nossa, ela custa se instalar. Não vai vir do dia para a noite. Eu vou absorvendo essas energias todas, sem ter um estofo, sem estar o meu espírito preparado. Eu posso ir a qualquer lugar. A qualquer lugar eu posso ir. Mas eu tenho que ter proteção. Eu tenho que ter conhecimento das coisas. Eu tenho que entender que eu sou um espírito em evolução. E para eu evoluir, eu não posso vender Jesus por qualquer moeda. Esse Jesus, eu tenho que viver o Jesus. Eu tenho que estar com ele dentro de mim todos os dias. Porque se eu sou católico, se eu sou evangélico, se eu sou, sei lá, adventista, se eu sou da Umbanda, se eu sou espírita, eu sou espírito 24 horas por dia, seja o credo que eu tenha. Então, nessas 24 horas, eu tenho que ter um equilíbrio. Não foi Jesus que disse, procurai primeiro as coisas de Deus? Nós estamos aqui para isso. Eu não estou aqui para viver abastadamente na Terra, 50, 60, 80 anos, desencarnar e achar que eu vou para o mundo cor-de-rosa. Não vai. Vai voltar, nós estamos voltando a tempo. Tanto nós estamos tão perdidos que Jesus precisou vir à Terra, encarnar no meio de nós, para nos mostrar que nós estávamos tudo errado. E nós continuamos sendo os Judas dos dias atuais. Nós vendemos Jesus por qualquer moeda. Nós estamos traindo a nós mesmos. Então nós estamos construindo ainda hoje, lamentavelmente, o nosso campo de sangue. E quem planta, quem constrói, ele vai ter que colher. A colheita é obrigatória. Então, esse texto nos chama muito a nossa responsabilidade, que ainda diz aqui no final, ó, o irmão que não pudeste sair do campo milenário das reencarnações, em luta por enterrar os pretéritos crimes que não se coadunam com a lei eterna. Quer dizer que nós estamos cometendo crimes ainda hoje. Estamos resgatando os crimes que nós cometemos e fazendo mais. E nos achando ainda, no nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa pretensão, achando que nós estamos fazendo muito em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da humanidade, quando na verdade nós estamos massificados pela materialidade. A materialidade, lamentavelmente, governa muito ainda e com bastante força muitos de nós. Muitos, quase todos nós. É raro nós conseguirmos resistir um pouco a essa massificação da mídia em cima de nós e nós vendemos Jesus em troca daquilo que a mídia, que o sistema organizado quer de nós. E aí os irmãozinhos da treva não têm muito trabalho para nos desencaminhar. Eles ficam até, às vezes, até felizes da vida, porque poupamos o trabalho deles. Eles só nos observam. E aí nós vamos agindo no nosso campo de sangue, atraindo eles para em torno de nós, e nos damos o direito de dizer que estamos obsedados. É um espírito ruim que não me larga, mas ele não me larga porque tu atraiu ele. Afinidade, né? Afinidade. Então, meus irmãos, esse campo de sangue, nós temos que estar muito espertos, porque nós estamos imersos aí no nosso campo de sangue diariamente. Então, que cada irmão que nos ouve aqui, ó, que faça a sua reflexão de como é que ele está vivendo Jesus,
o quanto de Jesus nós estamos vendendo ainda hoje por muito menos do que 30 moedas de prata. Essa lição de hoje, quando eu vi ali, eu vi, puxa vida, olha só, mais uma lapada, né, do Emmanuel, né, com força, né? Eu fico impressionado sempre, né? O Emmanuel, ele pega, acho que ele falou, né, pega um versículo e ainda põe um título, e esse título tem todo uma lição enorme, né? Campo de sangue, olha quanto esclarecimento, né? Por trás de uma simples palavra, né? Aí, só relembrando, a gente já está achando umas 4, 5 sequências, né? Que ele está trazendo toda aquela parte ali do Getsemane, ali, que foi os momentos finais, Jesus, né? Olha quanta reflexão que o Emmanuel trouxe cada... E agora nós estamos ali vamos dizer, no ápice, ali no finalzinho dessa situação toda, né? Então ele começou lá porque dormes, né? Que os discípulos dormindo, e Jesus, pô, que estão dormindo, tipo assim, remetendo ao que o Ayrton falou também um pouco, né? Da gente estar vibrando numa frequência diferente, sendo intuído por os irmãos, distraídos, adormecidos, né? Depois dessa última, agora, semana passada, importantíssimo também o ensejo, né? Seja bem que Jesus, sabendo que ia ser traído, chega lá e diz, ô amigo, que viestes, né? Dando exemplo, até o final, ele tentando resgatar Judas para não fazer aquilo ali, né? Sempre, né? E agora o campo de sangue, tipo assim, ó, a consequência de tudo aquilo que ele já estava prevendo, foi alertando e a gente, né, nós, os discípulos estavam lá e nós provavelmente vamos, né, saber se não estivermos lá naquele momento também, né, aconteceu o campo de sangue, né? E aí na obra da Boa Nova, que foi trazida por nós pelo irmão X, né, que é o Humberto de Campos, que o Ayrton falou aqui, né, que ele conta a história, né, bem, ele vai até Judas, né, e ele entrevista Judas, está nessa obra, ele fez uma entrevista com Judas, então isso que o Ayrton está falando aqui, que a gente já falou em outro momento, né, é o relato de Judas, dizendo, né, o que ele estava pensando em fazer aquilo ali, né, e como tu falou, ele via muito as coisas material, né, ele sabia que Jesus era poderoso, ele estava ali, ele viu os milagres, ele não traiu Jesus, nesse sentido mais literal, assim, né, porque queria... Não, ele queria acender realmente, né, que Jesus se manifestasse, tirasse aquele povo da escravidão e botasse os pingos nos is, porque ele via as coisas tudo como a gente vê, né? Muito material, muito imediatista, né? Que a gente vê todas as coisas que eu quero resolver nessa encarnação. Eu estou encarnado agora, eu queria que o mundo ficasse uma maravilha agora, porque agora que eu estou encarnado. Só que, né? A gente não vai melhorar numa encarnação. Olha quantos nós estamos encarnando aqui e não melhora. Por quê? Porque a gente tem essa visão, justamente, que atrapalha que as coisas se resolvam, né? E ele se achava que tinha uma visão melhor que Jesus, né? Olha a arrogância, a pretensão, né? Inconsciente às vezes, né? Da nossa, até uma você tem ingenuidade nossa, né? Achar que não, Jesus não está enxergando as coisas com clareza. Eu vou fazer agora, ele vai, né? Olha só. E aí entrando no texto, ele fala desorientado em vista das terríveis consequências da sua irreflexão, né? Quando ele chega lá, né, e ele vê que Jesus foi condenado pelo Sinédrio, então acorrentado, mandando lá para Pilatos para crucificar, aí caiu a ficha dele. Meu Deus, o que eu fiz, né? Jogou as moedas, não quero mais, né? Devolve, aqui o dinheiro, devolve Jesus. Não, já não tinha mais volta. Aí se esperou, foi lá, né? E aconteceu o que a gente aconteceu. Então o Emmanuel está falando que há terríveis consequências da sua irreflexão. Irreflexão. E a gente faz isso, a gente não reflete, né? A gente age por impulso, a materialidade nos domina, né? E aí depois a gente tem as situações funestas, né? Daquelas coisas que a gente faz, a gente se desespera. Se desespera, meu Deus, o que eu fiz? E aí é débito. Aí eu vou cair aonde? No campo de sangue, né? Como bem disse aqui, que diz, ó, os mentores do judaísmo concluíram, então, que o dinheiro, que ele jogou o dinheiro, foi embora, desesperados, né? Aí constituía um preço de sangue, buscando desfazer-se rapidamente da sua posse, adquirir esse campo destinado ao sepulcro de estrangeiros, que deram desde então campo de sangue. Então, vê, os fariseus não queriam fazer dinheiro, né? Porque eles diziam que era um dinheiro sujo, impuro, o dinheiro foi imaculado, né? Olha só, né? Então, e na verdade, né, eles tinham mais peso na consciência do que o próprio Judas. Sim, né? Porque tem a obra do Emmanuel, o Consolador, que ele fala isso. Né, que as mãos dos fariseus estavam muito mais sujas do que o Judas, porque o Judas errou, mas como a gente falou, achando que tinha uma visão melhor que Jesus, né, aquelas coisas equivocadas. Quando ele viu o erro, ele se desesperou. Esses aqui não, esses aqui usaram ele, né, com um propósito não de atrair Jesus para conversar, não, eles queriam crucificar, eles queriam achar um jeito de... O Ayrton colocou bem aqui, né, Caifás, eles estavam fazendo uma maneira de crucificar Jesus. Então o peso da consciência dele é muito maior. Aquelas moedas na mão deles ia representar uma coisa, ia ferver nas mãos dele. Então eles queriam se ver livre daquilo ali, não ver, né?
E aí aqui diz, ó, profunda expressão simbólica dessa recordação. É uma expressão simbólica, mas é profunda mesmo, né? Com essa luz cabe nos reconhecer que a maioria dos homens continua irrefletida a ação de Judas. Né? Aí que tu falou bem aqui, se a gente parar para pensar, a gente continua fazendo as mesmas coisas que o Judas fez. Né? Independente se é inconsciente ou não, mas eu tenho que refletir para mim sair desse círculo ali, né? Alguns são conscientes, estão fazendo sabendo que não deveriam fazer. Alguns fazem porque está todo mundo fazendo, porque a mídia vendeu que isso é legal, é assim que é, normalizar as coisas e a gente não reflete. Inconsciente ou conscientemente eu estou errando, né? Por que está falando que continua fazendo aqui? E aí fala aqui, ó, permutando o mestre inconscientemente, né? Ou por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. A gente está permutando Cristo, né? O tempo todo. Trocando. Cada vez que eu deixo de fazer aquilo que ele trouxe, ele deu a vida aqui para nos ensinar. Trouxe o seu evangelho. Cada vez que eu não sigo aquilo que ele nos trouxe, eu estou traindo ele, né? Eu estou permutando ele. Eu estou trocando ele pelo porquê? Pelas coisas da matéria, né? Não sigo o evangelho, que é o caminho, o norte seguro para mim. O que eu estou seguindo? A vida material. Eu estou fazendo a mesma coisa que o Judas, estou trocando ele por algumas moedas, né? E aí, meus irmãos, né? A gente, aí tu lembra sempre, né, que a gente costuma malhar o Judas, né? E tem uma obra lá, né, que eu não lembro o nome, acho que até nessa Consolador mesmo, que o Judas mesmo, era essa que o Roberto Campos, acho que é Boa Nova, que é nessa entrevista que ele fala que ele fica o tempo todo as pessoas mandando essa energia ruim para ele, né? Só que ele diz que ele não se incomoda mais com isso. Né? Porque ele sabe que ele já pagou os débitos dele, ele já superou. Né? Hoje ele vê os erros dele e ele já entende. Ele foi a Joana d'Arc, né? Foi traído, foi queimado, tudo, né? Então ele já pagou esses débitos com ele. E a gente continua malhando ele e fazendo as mesmas coisas que ele faz, né? É uma reflexão total, né? Porque a gente não entendeu as coisas, né? O próprio Emmanuel também, a gente viu nas obras dele há 2000 anos atrás que ele também errou bastante, né? E aí depois todo aquele resgate nas vidas seguintes, né? Das obras seguintes, os Cravos Nestórios, 50 anos depois a renúncia. Então aquelas obras mostram toda a dificuldade que o Emmanuel teve para fazer o caminho reverso, né? O próprio Paulo de Tarso também, né? Que também perseguiu, matou os cristãos, o próprio Estevão e tal, né? E aí, só que o Paulo de Tarso, ele é um exemplo grande para nós, porque ele não esperou desencarnar para eles, fiz tudo isso. Ele tomou conhecimento quando Jesus se manifesta para Paulo, por que me persegue? E ele já caiu toda essa ficha, ele refletiu e já começou a trabalhar, né? A gente espera o desencarne para a gente ver, meu Deus do céu, o que eu fiz, né? Então aqui ele continua dizendo assim, quando pode examinar a extensão dos enganos que se acolheram, procuram desesperados os comparsas de suas ilusões. Né? Quando a gente se dá conta, meu Deus, eu errei, o que eu fiz? Aí eu quero achar um culpado, né? Esses comparsas aqui das minhas ilusões, né? Que no caso ali eram os fariseus, né? Mas isso aqui é simbólico, é o que o irmão está falando. Quem é os comparsas das minhas ilusões? Eu mesmo, né? Sim. Que eu me vendi, ou como tu colocou também bem, os nossos obsessores que eu atraí. Por ser materialista e por saber essas coisas e trair Jesus o tempo todo, eu baixo a minha frequência, eu me conecto por afinidade a esses irmãos que pensam da mesma maneira, e eles são meus comparsas. Aí quando dá errado, eu quero botar a culpa. Ele falou, eu fiz isso, mas é porque eu estava obsediado. Mas quem que traiu, né? Tu colocou bem isso aqui. É o que está falando aqui, né? Eu fico tentando achar, né, um culpado para ver as coisas, como se não fosse eu o culpado, né? E por que isso? As paixões, né? Eu me deixo levar pelas paixões materiais, que tu colocou bem aqui, que não busca as coisas eternas, busca as coisas materiais, que é a ferrugem, que a traça corrói, aquela coisa toda. E outra coisa importante também, a gente tem um descontrole total das nossas emoções, né? A gente não trabalha nossas emoções, né? E aí acontece o quê? Surge uma coisa ali, eu deixo a minha emoção me conduzir para aquilo ali. E aí eu vou para o mundo material e eu quero isso, quero aquilo, faço isso, vai ser bom. Isso é um descontrole total das emoções. Eu não filtro, né? Eu não analiso, não reflito sobre as coisas. E aí as ilusões me tomam conta, né? A porta larga, né? Ela me convida ali e a gente vai correndo. Sim, né? E todo mundo faz isso aí. Nós não estamos aqui pregando nada que a gente não fez. A gente faz a mesma coisa. Só quando a gente vê isso aqui, a gente tenta gravar. Quando surge uma situação, lembra aquela passagem lá? Não vou cair nessa ilusão, vou trabalhar essa sensação, essa emoção. E se a gente faz isso, às vezes a gente consegue, né? Porque eu pensei, se eu não fizer por impulso como eu sempre fiz,
e dá errado, faço dar errado, o impulso de dar. Aí acontece a ação, não, peraí, eu já fiz isso aí, não deu certo, porque eu deixei as minhas emoções controlar, agora deixa eu raciocinar melhor, um caminho melhor. Aí eu penso, não, vou fazer diferente, fazer assim, aí pô, deu certo, né? Eu não errei mais aquilo ali, é um aprendizado que eu fiz, né? Então aqui diz, todavia, esses frutos amargos apenas conseguem adquirir o campo de sangue das expiações. Então cada vez que eu deixo, né, essas coisas fluir, que eu estou permutando o Cristo, né, eu estou adquirindo para mim o sangue, né, aquele sangue do campo do sangue. Eu estou trazendo para mim, que eu digo aqui, ó, das expiações, aqui ele está comparando o campo de sangue com as expiações. Né? Quando eles nos dizem, né, no Evangelho a todo momento que é o lugar de pranto e ranger de dentes, o que eles estão querendo dizer? É o mundo de provas e expiações, é o campo de sangue, né? É o campo de sangue. Sim. Nós estamos aqui no campo de sangue. Por quê? Porque eu já permutei Cristo várias vezes, e aí essas moedas foram trocadas pelo campo de sangue. Eu tô resgatando aquilo que eu já fiz no passado. Se eu não quero viver nesse campo de sangue, que eu mesmo criei, eu mesmo me atirei, né, ao longo de várias encarnações, por essa questão de se jogar o material, de não refletir nas coisas, não controlar minhas emoções, me deixar levar, me colocou nesse mundo. Ninguém tem culpa de eu estar aqui, né? Eu mesmo me coloquei. Então, essa lição é maravilhosa nesse sentido aqui. E para finalizar, ele diz assim, ó, irmão em humanidade, que ainda não pudesse sair desse campo milenário das encarnações. Olha só, quantos milênios também. Irmãos que não conseguiram sair ainda, em luta por enterrar pretéritos crimes, né, que não se coadunam com a lei eterna. Quer dizer, fiz alguma coisa que não está de acordo com a lei eterna, é débito, eu vou criar um campo de sangue. Pode ser maior ou menor, eu vou estar sempre, né, me rematriculando. Né? Cada vez que eu faço uma coisa, eu tô com a minha carteirinha me matriculando de novo nesse mundinho, nesse mundo de provas e expiações. A minha escola aqui, eu continuo validando todo ano as minhas inscrições para mim continuar matriculado aqui, né? Então ele fala o último aqui para nos alertar, não troques o Cristo imperecível, né, por um punhado de cinzas misérimas, porque do contrário continuará circunscrito a região escura da carne sangrenta. Então é isso, né? Se eu quero, né, a gente reclama, né, porque a gente vê tanta dor, tanta dificuldade desse mundo, e o mundo é a prova de expiações, onde tem choro e ranger de dentes, é aqui, né? E a gente reclama porque tanta coisa. A gente tem uma possibilidade de sair daqui, né? A gente parar de continuar se matriculando aqui, gerando mais débitos. Eu espio que eu já tenho que espiar e não crio novos débitos. Eu sei que é fácil falar, mas como que eu vou fazer para não criar mais? Não tem outra maneira, se não for o autoconhecimento, a reforma íntima, a autoanálise todo dia. Não é só no dia que a gente falou, que eu venho na casa, hoje eu vou, essa semana toda, vou dar repassado. Não, é diário, né? É diário. O evangelho não pode entrar em mim só no dia que eu tenho um compromisso, né? Ele tem que estar em mim 24 horas, né? Senão não adianta. Como é que a gente fez uma lição, aquela que diz que não se coloca remendo de pano novo em túnica velha, né? Porque estraga toda a túnica. É isso, sim. Né? Se o evangelho é o pano novo que está chegando para nós. O que eu tenho que fazer? Transformar toda a túnica. Pega esse pano novo e faz uma túnica nova para mim. O que a gente faz? Pega esse pano novo, que é o evangelho que está chegando para nós, essa maravilha, e eu pego e dou uma remendada em mim. Eu me remendo com esse pano, né? E fica mais feio, porque aquela roupa velha é toda cheia de remendo novo, né? Não, eu tenho que pegar esse evangelho e me renovar por completo. Aí sim eu vou estar me desvinculando desse campo de sangue, né? Então acho que é isso, irmãos. Né? Vamos, olha, eu achei todos os estudos do Emmanuel é maravilhoso, mas esse aqui deu uma sacudida forte no né? Deu. E é interessante porque eu posso dizer por mim, lá no meu local de trabalho, todos sabem do meu compromisso com a doutrina. Então, quando tem um evento quarta e sexta, e agora na quinta, eles sabem. O Ayrton a gente não pode contar, porque ele tem o trabalho dele na Casa Espírita. Eu procurei demonstrar para as pessoas que é importante para mim isso. Então as pessoas respeitam. Então nós temos que fazer a nossa parte, mostrar para as pessoas que nós temos esse compromisso para que nós tenhamos um respaldo. E não é sacrifício para te dar aqui, não é sacrifício. Né? A gente mais recebe do que dá. Né? É uma maravilha a pessoa estar trabalhando com vontade de crescer, de evoluir. Então não é obrigação. Não há desculpas para nós não fazermos as coisas de Jesus, porque se tu fizer direito, organizado, o entorno te ajuda.
Então eu falo por experiência própria e não estou me vangloriando e achando que sou melhor do que ninguém, não. Eu apenas, as pessoas têm compreensão de que isso é importante para mim. Então eles sabem que nesses dias eu tenho compromisso na casa. Eu estou cansado de ter jantar com meus amigos, eles sabem. Se é no dia que tem trabalho, eu vou chegar depois das 9. É pacífico isso. E consegue viabilizar uma coisa tranquila. Consegue levar equilibrado. Então eu não estou aqui pregando uma coisa que é impossível de fazer. Eu tenho experiência própria que dá para a gente viver no equilíbrio. Agora depende do meu esforço. Se eu não der o passo, ninguém me ajuda. Eu preciso dar o passo. É minha, sim, né? Eu tenho que dar o passo para que eu tenha o amparo, a proteção para que as coisas aconteçam. Então, por isso que eu falo e às vezes até cobro alguma coisa, mas é porque a gente tem que dar o passo, nós temos que sair desse campo de sangue. E é assim que se sai, é demonstrando para as pessoas que isso é importante. Aí eles vão entender, não, é importante para ele, nós precisamos apoiar ele nisso. E o exemplo é uma coisa que a gente consegue fazer um pouco, o outro irmão, ele fez, né? Ele fazia a vida dele era assim, ele está conseguindo fazer, eu também consigo, né? E aí um vai incentivando o outro. Sim, né? É bem assim. Então, meus irmãos, agora vamos iniciando aí o nosso momento da nossa magnetização das águas. Então, os irmãos, mentalizem na sua necessidade. O Ivan vai fazer a prece para nós. Energização das águas. Através dos bons espíritos e espíritos regentes das preces e radiações, rogamos as bênçãos de Deus para as águas que aqui foram colocadas para energização. Que sejam trazidos dos laboratórios divinos os medicamentos necessários. E que essas águas sejam preparadas conforme a necessidade de cada um dos teus filhos. Que esse bálsamo divino seja um medicamento para curar nosso corpo físico e espiritual. Pedimos também por todas as águas que banham esse planeta e que elas possam receber os fluidos do amor divino, favorecendo o bem-estar físico, emocional e espiritual de toda a humanidade. Pai, que a tua misericórdia se manifeste através das águas e que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, dando seguimento, vamos agora ao nosso momento da caridade, o momento das 3 preces pelos lares, pelos irmãos sofredores e pelos irmãos desencarnados. Quer fazer uma prece pelos lares? Então, meus irmãos, nesse momento, todos imbuídos dessa energia maravilhosa que nos acolheu nesse momento, vamos mentalizar o Mestre Jesus, toda a espiritualidade amiga, nossos mentores, todos aqueles espíritos, né, que já em vidas pretéritas já conviveram conosco, que estão numa situação melhor e que, por permissão divina, possam estar no nosso lar nesse momento, nos auxiliando. Que toda essa espiritualidade, dentro do lar de cada um dos irmãos, nesse momento, faça uma verdadeira asepsia, né? Que sejam tirados de todos os lares, todas aquelas emoções, aquelas energias que ficam impregnadas, né, no nosso campo mental, as formas de pensamento que se acoplam nos nossos lares, que seguram aquelas energias, nos atrapalham tanto, que nesse momento sejam todas retiradas, todas sejam levadas, né, retrabalhadas essas energias, e fique só energia de amor, de paz. Pedimos também algum irmão que esteja desencarnado, que porventura também esteja nesses lares nesse momento, que sejam encaminhados às escolas, aos hospitais, às casas de socorro, que possam ser auxiliados, encaminhados, esclarecidos, né, para que também possam continuar a sua caminhada evolutiva, entendendo que já não pertence mais ao mundo material momentaneamente, que possam continuar a sua caminhada com muita paz e tranquilidade. E que dentro dos nossos lares, então, nesse momento, fique só energia de amor, de paz, renovando a nossa confiança, a nossa força, para que tenhamos mais disciplina, mais vontade, despertar para as realidades do Evangelho, para assim conseguirmos trabalhar com mais firmeza, juntamente com Cristo e com toda a espiritualidade que nos auxilia em todos os momentos. Então, assim, rogamos ao Pai todo esse socorro e agradecemos profundamente por tudo quanto recebemos hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja.
Então, meus irmãos, vamos fazer a prece por os desencarnados, que cada irmão mentalize os seus entes queridos. E repetimos sempre, mentalize esses irmãos procurando a luz, procurando a espiritualidade para seguirem a sua caminhada. Vamos pedir então a Deus, com toda a sua misericórdia, que neste momento a espiritualidade esteja diante de todo irmão desencarnado, onde quer que ele se encontre. Esteja esta possibilidade neste momento a todos esses irmãos em sofrimentos, irmãos desorientados, irmãos perdidos, irmãos com sofrimentos de toda ordem, são irmãos ainda presos aos grilhões da escravatura, muitos irmãos presos ainda lutando essas guerras passadas, os irmãos que estão desencarnando ainda hoje, neste momento, através das guerras por poder e dinheiro, irmãos trucidados por bombas, por torpedos, enfim, por toda a crueldade que se possa imaginar, esses irmãos idosos, crianças, adolescentes, sejam todos eles amparados neste momento. Pedimos por aquelas irmãs e todos aqueles que participaram dos abortos, clandestinos ou não, porque sabemos nós que isto é um assassinato, é uma vida impedida. Então, pedimos por todos esses irmãos, por as nossas irmãs que viveram do meretrício, não tendo muitas delas outra opção de vida, era assim que alimentavam sua família, seus filhos, mantinham seus lares, que essas irmãs também, neste momento, estejam na misericórdia de Deus, estejam diante de toda a espiritualidade amiga. Pedimos por esses irmãos desencarnados que já se encontram em tratamento, que já se encontram trabalhando nos hospitais espirituais, ajudando na medida do seu conhecimento. Pedimos por todos esses irmãos que neste momento estão aqui conosco, neste salão de onde estamos falando, que esses irmãos também perseverem no crescimento, na evolução, no aprendizado, para que não recaiam e não retornem para o lugar de onde vieram. E por aqueles irmãos desencarnados que ainda estão arredios, estão impetuosos, não querem aceitar Deus, não querem aceitar a memória, que o seu coração neste momento seja tocado. E se algum neste momento sentir a necessidade, peça o perdão a Deus, para que a espiritualidade possa alçá-los às colônias espirituais de tratamento, para que esses irmãos endurecidos comecem uma nova jornada. E que Deus, em sua misericórdia, ilumine a todos os irmãos desencarnados. E que assim seja. Que assim seja. E agora, meus irmãos, então, a nossa prece por os enfermos e sofredores. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e as suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através das tuas legiões consoladoras, dos teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, da paz, amigo dos humildes, dos enfermos, movimenta suas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, seja males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. E que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos aí dar uma pincelada nos nossos trabalhos na casa, que se iniciam sempre na segunda-feira, a partir das 19 horas,
da responsabilidade do nosso irmão Ivan, aqui o estudo do Oeste. Então, aquele irmão que quiser se iniciar, que quiser conhecer o Espiritismo, é só chegar na casa que sempre vai ter uma vaga. Independente do conhecimento, do credo, religião, né? Não temos... O importante é começar. Vontade de... Às 8 horas temos o nosso momento de oração pelo planeta, aí, capitaneado aí pelo irmão Ismael. Então, todo irmão que neste momento quiser nos ajudar, faça um momento de prece em seu lar, ali, o número de preces que achar necessário para que a gente vá mudando essa psicosfera aí, porque é muita energia má, energia trevosa circulando em torno de nós. Precisamos ajudar na limpeza do planeta. Afinal de contas, nós participamos da sujeira, temos que participar na limpeza. Terça-feira é o online. Estudo também do ED online, aí essa é às 20 horas, na segunda é às 19. Acho que essas 20 horas, os irmãos também, qualquer credo que tiver curiosidade, quiser participar, conhecer, estudar o Evangelho, o Espiritismo, fica o convite, deixa o número de telefone aí nas mensagens, a gente entra em contato, é bem simples, é no WhatsApp ali, minutinhos antes das 8 horas, a gente chama no link ali, o irmão entra, já sai participando, é uma energia maravilhosa, tanto o grupo presencial na segunda quanto o online, a troca de conhecimento, e um pergunta, a dúvida do outro, ajuda a enriquecer, e eu digo aos irmãos, se permitam para conhecer, né, faz um teste que todos que fizeram não saíram mais. Né? É verdade. Quarta e sexta temos os trabalhos a partir das 18 horas, com atendimento aqui fraterno, onde temos a equipe preparada para atender a qualquer necessidade que o irmão tiver, vem a casa. Às 19 horas, então, é o trabalho do Evangelho, a leitura, a explanação. Nas quartas-feiras, aí nós temos depois o estudo e o trabalho mediúnico. Bem tranquilo e um tempo maravilhoso. Na sexta-feira, também às 19, a explanação do Evangelho, e às 20 horas o trabalho, onde vai participar nesse dia aqueles irmãos que passaram pelo atendimento fraterno e têm a necessidade deste trabalho, que nós chamamos aqui de trabalho de desobsessão, onde nós vamos aqui atender a todos esses irmãozinhos da espiritualidade que estão em torno de nós por causa da nossa energia. Não vem um irmão que não seja puxado por nós mesmos. É nós que atraímos, seja irmão de luz, seja irmão que ainda não atingiu a luz, a atração é nossa. Então, nessa sexta-feira, nós trabalhamos com esses irmãos. Da quinta-feira, como sempre, a nossa live aqui. Ajudem a divulgar para que a gente espalhe bastante. Chegar ao maior número de lares possíveis, isso, né? Quanto mais, melhor para nós. No sábado, temos o trabalho também do estudo com a irmã Angélica, a partir das 9. Todos os sábados, e com a irmã Lúcia, atendendo as crianças. E a gente faz um apelo aqui para os nossos frequentadores que tragam seus filhos para que venham aprender. Imagine que nós começamos tardiamente no Espiritismo, já conseguimos nos sentir bem, entender, saber de como que é. Imagine se nós iniciarmos com as nossas crianças, nós teremos uma geração maravilhosa de respeito, de fé, de crença. Então, tragam seus filhos para aprender, não deixe para que eles vão aprender depois. Não, desde pequeno nós precisamos estar em contato com a espiritualidade, saber de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. É isso que nós precisamos aprender. E se nós queremos uma sociedade melhor, nós precisamos criar pessoas melhores e aprendendo sobre Deus, sobre Jesus, que nós vamos conseguir isso. E não precisa se preocupar que vai incomodar, fazer barulho, porque não, eles vão ser atendidos em salas ali, vão ser, né, evangelizados ao mesmo tempo, né? As energias também, a criança se acalma, né? Porque aqui dentro da casa está sendo auxiliado, né, espiritualmente, então sim, muda muito, né? Além do conhecimento. Né? E o trabalho com a família, todo terceiro sábado às 15h30, com a irmã Tânia. Então é um momento que a gente precisa de conversar sobre nossas famílias. Então que procurem a casa, que são todos convidados a participar, sendo frequentador ou não, passa a ser participando deste momento com a família. E não esqueçamos que trabalhador da casa também tem família.
Então, nós precisamos nos abraçar e participar deste momento para que a gente cada vez mais ilumine o nosso lar, ilumine a nossa família e estejamos protegidos, né, com toda a espiritualidade de luz, nos intuindo as coisas, nos levando a nossa família cada vez com mais harmonia. E aí já breves dias já regressaremos ao nosso trabalho junto ao presídio do Arroio dos Ratos, onde levamos também a palavra a esses irmãos que lá estão, porque assim como nós estão nessa caminhada, assim como eles erraram, nós erramos, todo mundo erra, e a oportunidade precisa ser dada a todos. Então, meus irmãos, e volto a insistir, tragam suas crianças para aprenderem conosco aqui, que vai ser um momento maravilhoso. Tudo bem, então, acho que chegamos ao fim do nosso Evangelho Lar. Desejo mais uma vez aos irmãos aí que a gente, né, leve essa energia que está nesse momento aqui, tenho certeza que está no lado de cada um, que nós aqui estamos sentindo também, que ela perdure, né, através da nossos empenho, né, que a gente consiga levar isso aí até a semana que vem, tá sempre renovando, sempre conectado, né, algum estudo, alguma leitura, procurar, né, tá sempre na mesma frequência, né, não deixar para, né, só como a gente falou aqui no começo, né, só nos dias específicos, né, vamos viver o Evangelho, né, à medida que a gente ainda consegue, que Deus, né, não espera de nós alguma coisa que a gente não está preparado, né, mas aquilo que Ele sabe que a gente já pode fazer, isso Ele espera, e cada um sabe de si, cada um, a sua consciência vai acusar, né, que ponto que eu posso chegar, onde eu não posso, então vamos ouvir a consciência, vamos procurar se conectar, porque o beneficiário é só nós mesmos, né. Então, uma boa noite a vocês, aguardamos toda semana que vem, se Deus quiser. É isso, meus irmãos, uma boa noite a todos, agradecemos a espiritualidade que nos preparou todo este trabalho de hoje, nos intuindo, nos trazendo as lições, nos trazendo exemplos, e estando aqui conosco, nos ajudando, né, através da nossa mente, nos intuindo tudo que precisa ser dito e falado, e é essa energia que é a espiritualidade que está conosco neste momento aqui. Estamos aqui, com certeza, com a imensidão deles, nos ajudando, nos apoiando, e a gente sai daqui muito melhor do que chegou. Então, que Jesus esteja no lar de todos e que até a próxima quinta-feira. Uma boa noite a todos. Assim seja.